TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, noite de quarta-feira, noite de rodada do Gauchão, noite decisiva para o lajeadense. Falar em noite decisiva, a terça-feira à noite teve Paraguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa. Deu empate no finalzinho. É agora, o Papo de Goleiro. Vamos começar por ordem cronológica, terça-feira à noite, horário de boate, Brasil lá em Assunção, enfrentar a forte equipe do Paraguai, a guerreira. Todo mundo é forte, nos anos pra cá enfrentando o Brasil. Espetáculo, Honduras é forte. Que chegou a estar metendo 2-0 na seleção brasileira, Diogo Botti, por incrível destino no final. Obra divina, tipo, Daniel Alves. 85 minutos deitados na rede, 5 minutos de desespero, rendeu o empate para a seleção brasileira voltar com um pontinho do Paraguai. 2 pontos em 2 jogos, a seleção brasileira faz muito pouco se quiser classificar para a Copa do Mundo. Se as eliminatórias terminassem hoje, a seleção brasileira estaria fora da Copa pela primeira vez em sua história. É o 6º lugar, tem 9 pontos, atrás de seleções como Equador, Colômbia, Argentina, Uruguai, que assumiu a liderança. Então o Brasil fez muito pouco, jogou muito pouco contra o Paraguai, tinha totais condições, se tivesse jogado a partida inteira com a intensidade que jogou os últimos 5 minutos de jogo, tinha feito 7-1 no Paraguai. Né? Então o Brasil se mostrou totalmente despreparado, a escalação era muito recuada, o Dunga não consegue acertar um esquema de jogo da seleção. Não tinha o Neymar, mas o Neymar não fez nada contra o Uruguai, então não foi um desfalque que não fez muito peso. Ricardo Oliveira, que entrou nesse lugar, acabou marcando o gol de descontos. Então o Brasil precisa se reorganizar, precisa saber de que modo jogar. O Dunga não consegue fazer isso. Ora, tu levar o Lucas Lima para uma seleção e não botar o cara para jogar, tu não pode. É o melhor articulador hoje do futebol brasileiro disparado. Não é nada contra o Renato Augusto, mas o Renato Augusto é mais um armador clássico. O Lucas Lima, ele dá velocidade no meio campo, que jogadores com as características como o próprio William, Douglas Costa tem, que possam estar numa contribuição muito maior, vamos dizer assim, que o próprio Renato Augusto, que joga vindo com a bola de trás, cadenciando. Então, o Dunga não consegue identificar as características de seus próprios jogadores. Então, o Brasil peca demais em finalização, é lento na questão da transição de defesa para o ataque, e aí, saiu perdendo de 2-0 e foi buscar na base do desespero esse empate aí, lá em Assunção, no Paraguai. E o Brasil mostrou que o Neymar, que o grande problema dele, na verdade, nem é a ausência do atacante, né? O problema dele foi também, e muito, na parte da defesa. Um dos gols, tu falaste no William, um dos gols saiu, o Brasil saindo com a bola. Exatamente. O Brasil estava colocando a bola em jogo e perde a bola no meio do campo e toma o gol. Tem uma defesa do Alisson ali, que é um troço de cinema, assim, né? Ninja, né? Gato. Mas, tipo, se não fosse aquela defesa, aquele foi o primeiro tempo, o Brasil realmente muito abaixo do esperado, uma seleção que não conseguia se achar. A questão de a marcação do Paraguai encaixou de uma maneira que o Brasil não conseguia se achar entre os próprios jogadores. Isso tu falou da retomada de bola, era uma marcação sob pressão que o Paraguai conseguiu manter até os 30 do segundo tempo. Depois disso, realmente mostrou cansaço físico, a condição física da seleção brasileira com as mudanças, principalmente com a entrada do Lucas Lima, com a entrada do próprio Jonas, que deu outra movimentação ao ataque, o Brasil cresceu e acabou buscando o empate. E o que é mais estranho é que o Paraguai, como de novo tu falaste, a questão da marcação, o Paraguai não se mostrou um time com vontade de fazer gol. Ele estava se defendendo e aí, numa eventual falha do Brasil, ele iria para cima. Lógico que aquela coisa do contra-ataque, então vou aproveitar o momento. E, no entanto, estava ganhando 2-0 nessas condições. O Paraguai, em sua história, ele sempre foi um time muito forte defensivamente e muito fraco ofensivamente. O Paraguai chegou... O cara joga até hoje, o Roque Santa Cruz. O Roque Santa Cruz deve ter 70 anos hoje, no ataque do Paraguai. Não pode ter menos que isso. Ele joga desde a Copa de 98. Em 98, ele era dado como estava no auge. O Roque Santa Cruz jogou no Bayern de Munique, jogou no futebol alemão, jogou no futebol inglês. Então, um cara muito calejado, sabe muito a questão do atalho, mas o Paraguai sempre foi muito lento na questão de meio campos.
pode ver os jogadores que deram certo no Brasil, os jogadores vindo do Paraguai, ou eram de defesa ou era de meio campo. Nunca era de ataque, era de meia, articulador de velocidade. Não, o Paraguai não tem, parece não ter ainda hoje. Então por isso que se mostra tão bem defensivamente, mas claro, ontem falhou em função muito das questões físicas, né, que deixou o segundo gol do Daniel Alves ali, ele limpa a marcação, ele está livre quando ele recebe a bola no rebote ali e acaba fazendo o gol. Então o Paraguai foi dentro das suas limitações, mas mesmo assim vai conseguindo pontos importantes aí para avançar para a Copa. Ainda assim estava ganhando de 2-0. Ainda assim estava ganhando de 2-0. Bom, dá uma olhada nos 4 gols do jogo dessa noite de terça-feira. Ótima bola na esquerda, com Benítez, o cruzamento, olha a chance paraguaia, gol! É do Paraguai, Lescano! O Paraguai sai no 30 minutos, primeiro tempo de jogo, Ortigosa botou para correr, Benítez faz o cruzamento, escorregou o Felipe Luiz, Lescano bateu, a bola quicou e encobriu o Alisson. O Paraguai sai na frente aqui em Assunção, veja mais uma vez, Lescano encobrindo o alto goleiro Alisson. Maurício Noriega. Dario Lescano é o artilheiro da seleção paraguaia nas eliminatórias. Mais uma vez, na entrada da grande área, Villar deu rebote para frente, Ricardo Oliveira, Ramon Dias não acredita, é gol do Brasil, é gol de Daniel Alves, veja mais uma vez, William chamando o Daniel, na gingada, não buscarem o caminho, aí sim mostraram personalidade. Agora sim, agora é o Gauchão. E é o jogo mais importante da vida do Lajadense, pelo menos depois de completar 100 anos. A vida começa aos 100 anos, jogo Martim, a vida. O jogo mais importante desde 2011, Márcio. Certo. Qualquer final que o time disputou aí, contra o Juventude, derrota no Florestal, as finais das copinhas regionais aqui sob o comando do Luiz Carlos Vinck. Esse jogo de hoje, ou o Lajadense ganha ou ele ganha. É a única alternativa que tem. O negócio vestibular ali só tem uma alternativa. Assim. Não tem mais onde assinalar. Só tem aquela ali para assinalar. B ou C, só uma resposta correta. É só correta. a letra A que tu assinala. Então, a gente precisa da vitória. Jogo 20-30. Daqui a pouco o torcedor já se movimenta em direção ao estádio Alvezul. É vencer o time do ex-treinador para seguir sonhando com a manutenção na elite do futebol gaúcho. Nós estamos falando de ingresso a R$15 para a cadeira e também para a arquibancada coberta e 5 pilinha para a arquibancada aquela do outro lado do campo, aquela que não é coberta. E as patroas? De graça. De graça, né? Então não vai ter desculpa, não vou pedir porque a patroa... Ela quer ver a novela. Meu velho, carrega a patroa que é de grátis, não vai nem desenganar, vai poupar pastel. Compra um pastel lá. Pastel, né? E o jogo, lógico, é importantíssimo. E você, torcedor, tem que estar lá. A gente percebe assim uma certa mobilização da comunidade. Eu posso estar enganado, mas pelas redes sociais a gente vê isso. O pessoal meio que querendo abraçar essa causa agora. Precisa, né? Chegou o momento, a gente teve 11 jogos para fazer alguma coisa e não fez. Deixou para as 2 últimas rodadas, agora é questão mais do desespero mesmo. Né? Vai estar sob o comando do Serginho, lembrando que o Edson Porto foi demitido ontem ainda, né? Ontem, desculpa. Logo depois da derrota. Confirmada a demissão exatamente do Edson Porto, então o Serginho Almeida aí, ex-auxiliar técnico do próprio Luiz Carlos Vinck, que hoje comandante do Veranópolis, será o técnico do Lajadense nessa jornada e nessa caminhada final de 2 jogos para manutenção na Série A do Campeonato Gaúcho. Dá uma olhada em alguns dos vídeos que estão rolando aí pela internet, convidando o pessoal para jogar. Alguns já foram gravados ontem, outros gravados hoje, para ver se você se motiva também e vai direto lá para o estádio Alveazul. Bom dia. Ainda dá tempo. Hoje à noite é o dia que todos nós devemos ir à Arena Lajadense e torcermos para que o Lajadense permaneça na primeira divisão. Nós não podemos permitir que o Lajadense caia para a segunda divisão. Eu estarei lá. E você vai estar?
Vamos juntos nessa. Olá pessoal, amanhã é a nossa última chance de ajudar os lajadenses a se manter na primeira divisão. Não tem mais desculpa, todos na Arena Nova Azul, torcer pelo Lajadense para que nós tenhamos ou continuamos tendo um time nosso na primeira divisão. Força Lajadense! Então, nesta quarta-feira, amanhã, todos no Alve Azul. Ingressos baratos, quem tem 12 anos ou menos não paga ingresso. É importante a presença da torcida para incentivar o time. O clube e o time têm condições de estabelecer essa vitória para que nós possamos nos manter na primeira divisão. Não podemos vacilar e a torcida, volta a dizer, é importantíssima nesse processo. No informativo na corrente positiva pela vitória do Lajadense hoje à noite. Vai Laje! E o Grêmio, hein? O Grêmio joga hoje também, né? O Grêmio fecha essa rodada dessa noite, mas quarta-feira. Lembrando que amanhã um jogo único é Internacional e Brasil de Pelotas, fechando essa 11ª rodada. O Grêmio vai estar de Vermelhão da Serra, praticamente com força máxima. Aí o Roger usa o que tem de melhor em campo, até o Marcelo Groy está embarcando foi reserva ontem no empate do Brasil lá em Assunção, pegou um jatinho fretado, foi a Passo Fundo, aí o goleiro titular do Grêmio deve estar em campo nessa noite lá no Vermelhão da Serra, 21 horas e 45 minutos, horário da boate, menos boate assim, né? Menos. 15 minutos. Matiné da boate. Nessa partida importante, o Grêmio pode consolidar a liderança, o primeiro lugar na tabela de classificação da primeira fase, que dá vantagem para as fases seguintes do Campeonato Gaúcho. Bom, importantíssimo, tem Lajadense e Veranópolis, tem então Passo Fundo e Grêmio, quem mais? Vamos lá então. Lembrando que o nosso programa é gravado, estavam jogando nesse tempo o Aimoré e o São Paulo, estava 0-0, jogo que pode valer o rebaixamento do Aimoré, a primeira equipe confirmada na divisão de acesso do ano que vem. 19h30 tem São José e Glória, portanto daqui a pouco, Cruzeiro e Ipiranga às 20h30, mesmo horário para Juventude e Novo Hamburgo. Esses dois jogos interessam muito a Lajadense, principalmente São José e Glória. O Glória é o principal concorrente do Alve Azul nessa fuga contra o rebaixamento. Também 20h30, Lajadense e Veranópolis. E às 21 horas e 45 minutos, o Passo Fundo enfrenta o Grêmio lá no norte do estado. Somos todos Lajadense, hashtag. Dependendo de quem faz isso aqui. Tu faz, né? Nossa capa ficou bonita hoje, né, Marcelo? Ficou. Honraria tua. Também. Capa do Jornal Informativo do Vale de hoje. Podia fechar aqui, né, meu cameraman? Bota na tela, Bota na tela. Alexandre, isso aí. Deixa eu fazer assim para ficar retinho. Isso aí, bonito. E é isso aí mesmo. Coração na chuteira, arquibancada lotada. Ninguém quer ir a Bagé ano que vem, né? Não. Santana Livramento, né? Ninguém quer ir, né? Então chegou a hora de acompanhar Frederico Westphalen, ninguém quer ir para esse lugar aí, né? Isso aí. Bora torcer pro Lajadense. Amanhã a gente volta trazendo uma vitória do Alve Azul e já torcendo pro próximo fim de semana também, a segunda vitória necessária. E vamos secar o Glória. É isso aí. Secador ligado. Estufinha. Bora, Alve Azul. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.